antes de começar esse vídeo, dá uma pausa rapidinha aí, clica no nosso canal, se inscreve, sininho, vai compartilhar, tá tudo aqui embaixo, tá? Nossa aula de hoje, a aula 2, vai ser a aula 2 de eletrostática. Então, para quem não assistiu a nossa aula anterior, também vai ter um link aí na barrinha para indicar a nossa aula 1, porque para entender a aula 2 você vai ter que ter aprendido a aula 1, beleza? Então nada de preguiça e bora começar aí, ok? I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion, got my statement. Então vamos lá. Nossa aula de eletrostática da nossa página Vem Aprender com a Gente, aula 2, nós vamos falar sobre os processos de eletrização. O que é os processos de eletrização? A gente vai considerar um corpo A, um corpo neutro. O que é um corpo neutro que a gente aprendeu? Mesma quantidade de prótons e mesma quantidade de elétrons, ok? Distribuídos, no caso, ao longo do seu corpo. O processo de eletrização vai acontecer o seguinte... Vai ser um processo de troca de elétrons, tá? Lembrando que no processo de eletrização, as trocas são sempre de elétrons, porque os prótons ficam dentro do núcleo. Então, o processo de eletrização vai acontecer o quê? É o processo em que a gente vai arrancar elétron do corpo, tirar o elétron do corpo ou colocar o elétron naquele corpo, ok? E existem alguns métodos para a gente fazer isso. Eu vou ensinar para vocês os 3 mais comuns, tá? Nesse processo de troca. O primeiro é o processo de atrito. Admirem meu desenho. Artista plástica profissional, ok? Eu sou incrível. Todo mundo dá pra perceber aqui nesse desenho que é uma pessoa, cabelos igual o meu, assim, bonito, e um pet. O processo de atrito é um processo forçado, tá, gente? É um processo que eu vou pegar um corpo e vou retirar elétrons de outro corpo através daquele. É um processo que a gente força a barra. Então, eu arranco na marra o elétron daquele corpo. Por isso que a gente chama que é o processo de atrito. E aí eu vou botar esse exemplo aqui que você pode fazer em casa. Não é perigoso, não mata ninguém, não machuca ninguém, tá? Não bota fogo, não. É um processo muito simples. Você pega o seu cabelo, seja comprido ou seja curto, com menos produtos químicos possível. Então, se você usa bastante creme, de pentear essas coisas, você tira e deixa o cabelo seco. Pega um pente seu de plástico, tá? Não pode ser de madeira, que a gente vai aprender sobre isolantes e condutores elétricos na próxima aula, tá? Você vai pegar um pente e vai atritar no seu cabelo, assim, ó. Vai atritar no seu cabelo, ok? E aí, quando você passa por esse processo de eletrização, você vai perceber que o seu cabelo ele vai começar, ó, a ficar todo carregado eletricamente. Para provar isso, você pode pegar o pente e colocar perto de papel picadinho, bem fininho, aí você vai ver que vão ficar todos atraídos. Por quê? Porque eu dei carga elétrica para o meu pente e também para o meu cabelo. Então, a gente vai considerar assim, né? A gente tem todos neutros, ok? Antes, então o mesmo número de prótons e o mesmo número de elétrons. E logo após o atrito, ele vai arrancar elétrons. Então, o meu cabelo, por exemplo, vai ficar positivo, ok? E o meu pente vai ficar carregado eletricamente negativo. Por quê? Porque o pente arranca os elétrons que estavam no meu cabelo. E aí, no final do processo, cada um vai estar carregado eletricamente, né, com sinais contrários, um positivo e o outro negativo, porém, eles vão ter o mesmo valor em módulo. Como assim, Jéssica? Primeiro, antes do processo, ambos os corpos estão neutros. Precisam estar, ok? Para o atrito. Então, ambos neutros. Antes do processo. Ok? Neutros. Após o processo de eletrização, então após o atrito, ok? Os dois corpos, ambos terão mesma carga, mesmo valor de intensidade, ok? Mesma carga, mas sinais opostos. Ou seja, antes o meu corpo, pessoa, corpo A, vai ser neutro, 0 Coulomb, e o meu pente, corpo B, vai ser neutro,
0 coulomb. Após o processo de eletrização por atrito, a minha nova carga do meu corpo A linha, depois do atrito, vai ser um valor, por exemplo, estou dando um exemplo, tá, gente? Vai ser um valor, sei lá, 10 coulomb, ok? Um exemplo. E o meu corpo B, linha, que é o pente, vai ter um valor negativo, menos 10 coulombs. Então, antes, ambos são neutros. E após o meu atrito, eles vão ter a mesma carga em módulo, ok? Mas sinais opostos. Por que sinais opostos, professora? Porque um elétron que estava num corpo saiu e foi para o outro corpo B, ok? Com esse processo, a gente entende, vou fazer uma observação aqui, que há uma conservação de carga elétrica. O que vem a ser uma conservação de carga elétrica? A quantidade de carga elétrica antes do processo vai ter que ser igual à quantidade de carga elétrica de depois do processo de eletrização. Se a gente parar para pensar no nosso exemplo, antes os dois corpos tinham 0. 0 mais 0 dá 0 coulombs. Ele tinha 0 de cargas, os dois corpos. Depois, ele ficou com 10 e o outro ficou menos 10. E 10 menos 10 também dá 0. Então, o somatório de cargas de antes do processo é igual ao somatório de depois do meu processo. Então, antes eles tinham 0 e depois, somando, eles também têm 0. Aí eu vou colocar aqui para vocês anotarem a quantidade de carga elétrica de antes do processo é igual à quantidade de carga elétrica de depois do processo. A gente está falando isso, sabe por quê? Porque não tem como o corpo perder elétron assim. Perdi. Ganhei do nada. Não. O elétron ele não sai aleatoriamente. O elétron ele sai de um corpo e vai para o outro. Ou para outros. Ok? E você não ganha elétron assim, tem um elétron aqui, peguei. Isso não acontece, ok? O elétron ele vem de um outro corpo também. Então, quando você perde para alguém. E quando você ganha de alguém, tá bom? Então, você não encontra elétron assim, né? No ar, assim, tá? Então, sempre é uma troca. Você pode trocar com outro corpo, você pode trocar com um meio que está ao seu redor, você pode estar em volta de água. A água também pode ter elétrons livres, ar também, ok? Então, você sempre troca com alguém, troca com um meio ou troca com um corpo. Então, você não pega elétron assim aleatório. Por isso, a conservação de carga elétrica, tá? De antes do processo é igual ao de depois do processo. Esse é o primeiro processo de eletrização, que é o processo de atrito, aquele processo da marra, que a gente arranca elétron de um corpo e coloca no outro, ok? Vou deixar vocês verem uma foto aqui do nosso quadro e a gente já vai falar sobre o segundo processo de eletrização, tá bom?